Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como ler? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Então aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal, levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Querido Padre Marcos de Campos, muito obrigado pelo convite.
Eu tenho 12 anos de padre e já estou há 12 anos também trabalhando no sul da diocese de Itapeva, na região sul. Então, quando a gente vem para a região central da diocese celebrar a Eucaristia, é sempre um motivo de alegria, pois isso fortalece mais o vínculo, né, da gente com os padres também aqui da região centro da diocese. Então, para quem não me conhece ainda, né, eu trabalho na paróquia Santo Antônio de Apiaí, que também é uma paróquia maravilhosa, cheia de pessoas como vocês, né, pessoas de fé, de amor no coração, pessoas que são tementes a Deus. A nossa diocese de Itapeva, ela é grande de extensão, mas também ela é grande de fé, de pessoas abençoadas. E nós só temos que agradecer por isso. É uma diocese muito linda, cheia de coisas bonitas, uma natureza bonita e também pessoas que caminham com alegria e disposição de coração. Isso que nós vimos no início da missa, essa apresentação, essa acolhida à Nossa Senhora, a gente também vê em todos os lugares por onde passamos dentro da nossa diocese de Itapeva. Então, padre, muito obrigado pelo convite hoje, por estar aqui fazendo a abertura da novena de Nossa Senhora. E nós escutamos essa palavra de Deus hoje, né? Uma palavra tão rica, tão cheia de sentido para a nossa vida. Nós podemos ficar aqui muito tempo falando dela e ela não vai se esgotar. São tantas coisas bonitas que nós escutamos. Vamos olhar um pouquinho para a primeira leitura. Paulo aos Gálatas. Paulo diz aqui nesse texto, meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa muito importante para nós. Ele diz que o evangelho pregado por ele não é invenção humana. Essa fala de Paulo é importante e nos ajuda a entender que todos nós estamos num caminho de fé. Todos nós estamos num caminho de seguimento de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos anima. Essa palavra, ela é sempre a palavra do Evangelho. Uma palavra eficaz e verdadeira na nossa vida. É nesta palavra de vida eterna que nós devemos continuar caminhando. Essa palavra de vida eterna. E essa palavra não é invenção, ela é verdadeira. Quando eu me coloco à disposição dela, minha vida é transformada. Aí eu consigo entender tudo aquilo que Deus quer para mim. E consigo entender também os sinais dele em todas as coisas que eu vejo. Eu percebo a sua presença na natureza, eu percebo a sua presença nas pessoas, eu percebo a sua presença na simplicidade das coisas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra que é proclamada, ela deve aumentar não só a nossa fé, como também a nossa confiança. A partir dela, nós entendemos que a nossa confiança vem do Senhor e da força
da palavra que nós anunciamos, que nós ouvimos e que nós seguimos. A nossa confiança está no Senhor. Aí nós sabemos que a palavra diz: maldito o homem que confia no outro homem. Então esse caminho do Senhor, com o Senhor, né? Esse caminho com o Senhor é sempre um caminho de paz, um caminho de justiça, um caminho de fraternidade. Não tem outro caminho melhor do que esse. É por isso que Paulo fala com tanta convicção: esse evangelho eu recebi e eu transmito aquilo que eu vivo. Que nós também tenhamos essa disposição de coração para fazermos a mesma coisa que Paulo fez. Depois que ele conheceu o caminho do Senhor, ele não fazia outra coisa a não ser testemunhar o amor de Deus. Que o nosso testemunho, meu irmão e minha irmã, seja eficaz também na vida das pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós ou se aproximar de nós e sentir essa presença amorosa de Deus, uma presença tão importante, uma presença que nos alegra, né? Uma presença que nos tira do fundo do poço e que nos coloca de volta para a vida. O evangelho que nós ouvimos, vamos falar um pouquinho também sobre o evangelho. Um evangelho tão bonito que o padre Marcos proclamou para nós cantado, né? Olha só. Eu não me arrisco, porque o Padre Marco tem o dom, né? E esse texto do bom samaritano que Jesus conta para nós, né? A gente vê que ele está diante de alguns fariseus, de alguns mestres da lei, que estavam querendo tirar ele do caminho, né? Ou seja, estavam querendo prová-lo para ver até onde ele ia, né? É sempre assim, os fariseus tinham essa intenção, né? Os mestres da lei. Então eles perguntaram para Jesus quem é o próximo. Aí Jesus, quem é o nosso próximo, né? Jesus pergunta para eles o que vocês leem na Sagrada Escritura, na lei de Moisés. Aí eles respondem corretamente que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a força, com toda a inteligência, e ao próximo como a si mesmo, né? Daí Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? A gente conhece bem essa parábola, né? Esse texto do bom samaritano nos mostra a diferença desse homem dos demais que passaram por ali sem fazer nada, né? Sem acolher aquele homem que estava caído. Esse bom samaritano, ele fez, né, aquilo que ele sentiu no coração. E quando ele fez essa bondade acontecer, ele ficou conhecido, né, pela história como um homem bom, o bom samaritano. Então vamos falar um pouquinho sobre a bondade desse homem, para que também nós tenhamos, né, um coração bom. É tão gratificante ter um coração bom, né? Por que cultivar o ódio no coração? Por que ter um coração cheio de mágoa, né? Como a gente vê por aí muitas vezes, né? Pessoas que não são felizes porque vivem com o coração atormentado, vivem uma vida atormentada, né? Cheia de mágoa, ressentimentos. Deus não quer isso para nós. É por isso que hoje, nesse primeiro dia da novena, a palavra de Deus vem nos falar da bondade, né? E nós também precisamos ser bons, o bom samaritano, né? Ninguém sabe o nome dele, isso não fala o nome dele. Ninguém sabe a vida dele, da onde ele vem,
quem são os pais dele, né? Ninguém fala. A Bíblia não fala. Apenas fala que esse homem destacou-se dos demais por ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa. Somente isso. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, nós também podemos ser bons samaritanos. Nós também podemos ser um bom cidadão. Ele era bom cidadão do reino da Samaria. E nós também podemos ser um bom cidadão da cidade de Itapeva, né? Ou de outras cidades, não sei se tem outras cidades aqui, mas nós podemos ser um bom cidadão de Itapeva. Nós podemos fazer a diferença, nos destacar, né? Destacar, independentemente dos demais irmãos e irmãs que moram na nossa rua, que moram na nossa vila, né? Ou no nosso condomínio, nós podemos fazer a diferença, né? Mesmo lá na nossa casa, se tem alguma pessoa que não se destaca porque ela tem um coração que não é bom, você pode se destacar. Então se destaque, né? Faça a diferença. Nós não dependemos de ninguém para sermos conhecidos como bom. Dependemos tão somente de nós, né? Dependemos do nosso caráter, né? Dependemos da nossa integridade, dependemos do nosso posicionamento na vida, né? Tão somente disso. Caráter, integridade, posicionamento na vida. É disso que nós dependemos para sermos bons. Esse homem, este bom samaritano, ele tinha um posicionamento diferente do mestre da lei, diferente do levita, diferente do sacerdote. Como ele foi o terceiro a passar por lá, ele passou e ele assumiu aquela situação para a vida dele. Não, eu vou cuidar, porque esse homem está aí morrendo. Eu vou fazer tudo aquilo que for possível para que ele possa voltar a ter dignidade. E foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez. A bondade, meus irmãos e minhas irmãs, a bondade não está na nossa roupa, né? A bondade, ela não está no nome de nossa igreja. A bondade, ela não está no sobrenome da nossa família. Não. A bondade, ela está na simplicidade da vida, nas coisas simples que muitas vezes nós podemos pensar que não tem importância, mas para Deus tem muita importância. Até mesmo um sorriso que você dá, se você fazer isso com verdade, você vai conquistar o coração de Deus, né? Então a gente não precisa ir muito além, né, para encontrarmos a presença de Deus em nós e para fazermos também uma pessoa mudar de vida, né? Então são nas pequenas atitudes. A gente viu ontem, né, a palavra de Deus no Evangelho, falando sobre fé, né? A gente viu ontem que a nossa fé, os discípulos pediam para aumentar a fé. Aí Jesus ensina, não, a fé, ela não vem de fora, mas ela vem de dentro, como uma pequena semente de mostarda. Mesmo sendo pequenininha, ela lançada na terra, ela cresce, né? Ela se transforma numa árvore bem grande. Assim também é a nossa vida de fé. Assim também é a nossa caminhada, meus irmãos e minhas irmãs. Não nos esqueçamos disso, né? Por exemplo, nem todos lá na nossa rua são bons, mas que você possa ser bom, né? Nem todos
lá onde você trabalha são bons, mas que você possa ser uma pessoa boa. Nem todos aqui na igreja, né? Nem todos aqui na igreja são bons, mas que você possa ser bom, que você possa fazer a diferença, né? Ou seja, a pessoa boa é aquela que faz a diferença na vida da outra. Padre Marcos, eu creio que seja isso que Jesus quis nos ensinar hoje, né? E eu creio também que é isso que Nossa Senhora quer nos ensinar sempre, né? Olha só, que exemplo de bondade foi Nossa Senhora. Ela acolheu o sim de Deus, se colocou prontamente à disposição do Senhor. Ela disse sim e quis participar do plano salvífico de Deus. Que nós também tenhamos esta mesma disposição de Nossa Senhora. É somente assim que nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, né? Como Jesus nos ensina hoje. Ao contrário disso, nós não vamos amar ninguém, né? Então, para que nós tenhamos bem claro para nós esta regra, né, áurea da vida, que é o amor ao próximo, que nós tenhamos sempre essa disposição de coração para amarmos, para sermos pessoas boas e pessoas felizes também. O cristão, ele precisa ser feliz, nada de tristeza, por mais que tenhamos que passar por muitas tempestades, né, por muitas dificuldades. E a gente enfrenta muita situação de dificuldade, né, na vida. Todo mundo, com certeza, já enfrentou uma situação de dificuldade. Mas não deixe essa situação atrapalhar a sua caminhada com Jesus. Não deixe essa situação atrapalhar a sua caminhada com a igreja. Seja perseverante na fé, no amor. Viva a partir da palavra de Deus, que eu tenho certeza que muita coisa bonita vai acontecer na sua vida. Amém?